Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de orientação para a realização do roteiro de estudos da disciplina do componente curricular Matemática, terceiro bimestre da Escola EE Capitão Joel Miranda, ano 2021. O tema do nosso vídeo e do nosso roteiro é proporcionalidade entre grandezas direta e inversa. Logo de início, vocês já precisam criar, né? Vocês precisam criar uma forma para ter no caderno esse conteúdo. Então, ou vocês vão copiar ou imprimir, mas é importante que vocês tenham esse conteúdo anotado no caderno de matemática, que fala sobre proporcionalidade entre grandezas, a direta e a inversa. Grandezas diretamente proporcionais. Então, o que são grandezas diretamente proporcionais? São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação de outra numa mesma razão. Ou seja, enquanto uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminuir, a outra também diminui. Se uma dobrar de valor, a outra também dobra. E assim por diante. Elas vão seguir a mesma razão de mudança, certo? Então, por exemplo, eu vou num posto de gasolina, eu coloco 1 litro de combustível, eu vou pagar o equivalente a 1 litro de combustível. Se eu colocar 10 litros, eu pagarei o preço correspondente a 10 litros, 10 vezes o preço unitário. Então, a quantidade que eu pagarei está diretamente ligado à quantidade de litros que foi abastecido. Então, isso é um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Aqui vocês copiarão 2 exemplos falando sobre grandezas diretamente proporcionais. O primeiro, se 3 cadernos custam 8, o preço de 6 custará 16. Então, eu tinha 3 cadernos por 8. Então, se eu dobrar o valor de 3, eu pegar 6, eu dobrei a quantidade de cadernos, então o preço também dobrará, de 8 foi para 16. Então, a gente pode analisar essas informações por meio da tabela. Segundo exemplo, para percorrer 300 km, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros? Então, se dobrar a quantidade de litros, dobrará a quantidade de quilômetro andado, certo? Grandezas inversamente proporcionais. Então, o próprio nome diz, elas são inversas. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Ou, enquanto uma diminui, a outra aumenta. Um exemplo bobo sempre é velocidade e tempo. Se eu vou daqui para Taquaritinga numa velocidade de 50 km por hora, eu vou demorar mais ou menos, em média, uns 20 minutos para chegar em Taquaritinga. Se eu aumentar, eu dobrar a minha velocidade de 50 km por hora, que eu gastaria ali 20, 25 minutos, eu aumentar essa velocidade para 100, o que vai acontecer com o meu tempo? Ele vai diminuir pela metade. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Esse tipo de grandeza recebe o nome de grandezas inversamente proporcionais, porque elas têm uma ligação, o tempo está ligado com a velocidade, mas enquanto um aumenta, o outro diminui. Para encher um tanque são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, ou seja, aqui inicialmente eu tinha uma vasilha de 6 litros. Se eu precisar, eu pegar uma vasilha de 3, ou seja, a quantidade de litros vai diminuir. Então, né, para encher esse tanque, eu vou precisar de mais vasilhas. Então, a quantidade aqui vai precisar dobrar, certo? Então, se eu diminuir o espaço que eu tenho dentro da minha vasilha, eu vou precisar fazer o processo de enchimento mais vezes. Agora, responda as questões abaixo na apostila Aprender Sempre, volume 3, ou no caderno. Caso não tenha a apostila em mãos, responda direto do caderno, sem a necessidade de copiar.
Página 56, comparando grandezas. Aqui vocês precisam fazer algumas pesquisas, certo? Eles citam algumas regras que a gente poderia fazer se a gente estivesse trabalhando em sala de aula. A gente poderia fazer uma pesquisa em grupo, mas caso você faça na sua casa, você não tenha como estar no presencial a partir do dia que foi solicitado pela escola ou se o professor não esteja presente. Vocês farão essa pesquisa, sim, com a orientação do seu professor, mas não acontecerá de forma agrupada. Então, a primeira questão. Retomando as ideias de razão, vocês pesquisarão e escreverão a seguir o conceito de razão. Por favor, gente, se vocês forem pesquisar, pesquisem em sites confiáveis. Tem o Só Matemática, que é um site muito bom. Tem o site sobre educação UOL, que é muito bom. Então, sempre peguem sites que sejam ligados à educação para fazer a pesquisa. E aí vocês vão pesquisar o que é conceito de razão. Se vocês pesquisarem em qualquer lugar, não vai falar matematicamente, vai falar assim, razão é quando você fala alguma coisa e você está certo, então você tem razão. É a mesma palavra. E não, eu quero o conceito ligado à matemática, o que é a razão na matemática. Vocês vão falar o que é, vão dar exemplos e criar uma situação, problema que envolva o conceito de razão. Vocês podem, por exemplo, colocar, dada a quantidade de alunos do oitavo ano B, mais a quantidade de alunos do oitavo ano A, dê a razão entre eles. Depois que vocês souberem o que é razão, vocês vão conseguir resolver esse tipo de exercício. Então, vocês vão criar um exercício. Então, definição, falar o que é, exemplo e criar uma situação, problema. Para os alunos que forem presencial, nós teremos a possibilidade de fazer esse exercício no presencial, certo? Então, é isso que vocês terão que fazer em cada um dos itens. Aqui, vocês vão achar sobre razão. No item B, vocês vão achar sobre proporção. Mesma coisa. Vocês vão pesquisar, escrever a definição, dar um exemplo e criar uma situação, problema. Mesma coisa. Certo? E no item 3, que é o C, porcentagem como razão. Essa matéria eu adoro. Muito aluno às vezes não sabem transformar uma porcentagem em razão. 60%, a própria palavra fala. 60%, certo? Então, eu consigo transformar uma porcentagem em razão. Mas para isso, vocês precisam pesquisar, tá? Porcentagem como razão. Escrever uma definição, dar um exemplo e criar uma situação, problema. Certo? Gente, não sei o que eu fiz aqui. Não quero. Travou. O vídeo travou, gente. Só um momentinho. Na página 57, continuando o exercício 3. Com base no que você realizou na atividade anterior, determine a razão entre 12 e 72. Vocês vão descobrir que toda vez que a gente quer uma razão, na verdade a gente vai transformar isso em fração, né? Então, eu quero 12, a razão entre 12 e 72. Então, vocês vão transformar isso numa fração, numa divisão. O mesmo vocês farão com a B, com a C. Aqui, a razão entre 6 minutos e 1 hora, estando ambos na mesma unidade. Então, ou vocês vão transformar 1 hora em minutos, que é o caso de 60, né? 60 minutos. Ou vocês vão transformar os 6 minutos em hora. É mais fácil transformar a hora em minuto. Então, vocês vão criar a razão entre 6 minutos e 60 minutos, certo? E na E?
A razão entre o perímetro de um quadrado de lado igual a 5. O que é perímetro, gente? Perímetro, soma dos lados. Eu sei que o quadrado tem lado 5. Então, qual vai ser o perímetro desse meu quadrado? 5 mais 5 mais 5 mais 5, 20. E o quadrado de lado igual a 6. Ou seja, 6 mais 6 mais 6 mais 6. 6, 12, 18, 24. E aí, eu quero a razão entre o perímetro do quadrado 1 e o perímetro do quadrado 2. Página 58. A partir do que você realizou, do que você pesquisou sobre proporção, complete as igualdades de modo a garanti-la. Então, a proporção, gente, quando vocês descobrirem, vocês pesquisarem, vocês vão descobrir que a proporção indica a mesma parte do todo. Quando eu pego algo proporcional, é porque cresceu na mesma proporção, que é o caso das grandezas diretamente, inversamente proporcionais. Elas têm um crescimento proporcional. Então, eu coloquei 3 litros, eu vou pagar referente a 3 litros. Vamos supor que seja R$5 o litro do que eu estou citando. 3 litros, 3 vezes 5, 15. Eu coloquei 10 litros, 10 vezes 5, 50. Então, está tendo um crescimento proporcional. Então, aqui eu tinha 5, foi para o 25. Que número que eu multipliquei o 5 que deu 25? O 5. Então, aumentou 5 vezes. Então, o 2 também precisa aumentar 5 vezes. Então, 2 vezes 5, 10. Então, eu criei aí uma proporção. Outra forma de descobrir que é uma proporção é multiplicando em cruz. Do um extremo vezes o outro, ó, 5 vezes 10 dá 50. 2 vezes 25 também dá 50. Toda vez que a gente multiplica em cruz, vai dar o mesmo valor às multiplicações. Caso contrário, não é proporção. Exercício 5. Aqui nós temos uma situação que caiu no Enem. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras são reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas, que são as escuras, em relação ao de cadeiras desse mesmo setor então vocês precisam contar quantas brancas tem, quantas escuras tem e fazer a relação, a razão. A razão será, olha só, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas, ou seja, reservadas em cima, e as outras, que são as brancas, embaixo. Então, essa será a razão. Página 59, também uma questão do Enem. 4 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibra. Massa de fibra por massa de pão. Marca A tem a quantidade de fibra, 2 gramas de fibras a cada 50 gramas de pão. Marca B, 5 gramas de fibras a cada 40 gramas de pão. Marca C, 5 gramas de fibra a cada 100 gramas de pão. E a marca D, 6 gramas de fibra a cada 90 gramas de pão. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. Então, aí vocês precisam descobrir de forma proporcional a razão aí entre fibra e pão, qual que compensa mais, certo? Na qual das escolhas vocês terão um consumo maior de fibras. E aqui copie e responda a questão abaixo no caderno de matemática. Aqui, gente, são algumas questões ligadas a operações diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, vocês precisam ler, interpretar, conseguir fazer. Para isso, também, vocês precisam copiar no caderno. Quando uma pessoa compra um tecido de largura constante, ela paga um preço P, que depende do comprimento L adquirido. Suponha que 1 metro desse tecido custa R$50. Então, aqui, se eu comprar 1 metro, eu vou pagar R$50. Se eu comprar 2 metros, quanto que eu vou pagar? 3 metros e 4 metros. Ao duplicar o valor de L, ou seja, o que é L, gente? O comprimento.
né? Então, ao duplicar a quantidade de metros comprados, o que, que aconteceu com o preço, certo? Vocês vão observar a tabelinha e responder. E na C, ao triplicar o valor de L, o que, que acontece com o preço? Atividade 2, a receita do bolo. Tem uma receita de bolo, certo? E aí, em cima dessa receita, tem algumas questões. Caso Helena decida dobrar a receita desse bolo, quais deverão ser as quantidades dos ingredientes, mantendo-se as proporções? Então, vocês vão escrever a receita com todos os valores dobrados, certo? E aí, B. Caso Helena decida fazer esse bolo com 150 gramas de farinha, o que deverá acontecer com os demais ingredientes, mantendo-se as proporções, certo? Então, aqui, né, será dobrado o valor, né? Então, o que, que vai acontecer com os ingredientes? E na B, será diminuído, né? Eu tinha aqui 300 gramas de farinha, aqui passou para 150. O que, que eu preciso fazer com os demais? E aqui, por último, nós temos uma questão treinando para o SAEB. Eu não vou fazer orientações, pois a ideia é que vocês tentem resolver sozinhos, pois uma prova externa é justamente o que acontece. Então, leiam com calma, tentem descobrir o caminho. Qualquer dúvida, entre em contato com seu professor de matemática. Não deixem de assistir às aulas do Centro de Mídia do período da manhã e do período da tarde. E caso vocês retornem, também teremos a possibilidade de tirar as dúvidas no presencial. Muito obrigada, bons estudos!